Eu queria dar um exemplo bem simples dessa coisa de como encontrar a transformação linear que representa a derivada de uma função de RP em RQ. Né? Para isso eu peguei uma função que na verdade é de R em R, quer dizer, de R1 em R1, que é uma função que todo mundo já sabe derivar. Né? E a gente está bastante acostumado a fazer o seguinte, a gente vai fazer isso também, mas a calcular essa diferença aqui, dividir por ΔX, tomar o limite, e o limite vai ser o número que é a derivada, ou o vetor, se fosse de R em Rn, né? Mas dá para fazer também usando aquela coisa do resto, né? E tal, que seria o seguinte, olha só. A gente pode pegar e escrever esse carinha aqui como sendo... Perdão, escrever esse cara nessa forma aqui, né? Um resto que depende do ΔX e um número que é a derivada, tudo isso vezes o ΔX, né? Vou até apagar isso aqui, deixar tudo colorido da mesma forma, né? Então, se a gente conseguir escrever f perto do ponto A, desse jeito aqui, e esse resto tiver aquela propriedade, qual a propriedade? Dividido por ΔX vai para zero, quando o ΔX vai para zero. Então, esse número é a derivada, né? Então, como é que a gente faz isso? Isso quando eu estou falando de número, né? Se eu estivesse falando de transformação linear, a transformação, ela ia pegar ΔX e levar em f' de A vezes ΔX. Quer dizer, a transformação linear de R para R é só multiplicar por um número. Por isso que a derivada aqui dá só um número. Transformação linear, nesse caso, é só multiplicar por um número. Mas se eu fosse escrever a função era essa aqui. Pega o ΔX e multiplica por um número, né? Bom, para esse caso aqui, como é que você pode fazer? Ora, pega e calcula f de A mais ΔX e organiza. Isso aqui vai ficar A ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔX mais ΔX, vou botar assim, ΔX ao quadrado, né? Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro, segundo, quadrado do segundo, né? Então, olha só, aqui eu tenho o f de A, que é A ao quadrado. Aqui eu tenho uma função que pega ΔX e simplesmente multiplica por um número. Que número é esse? 2A. E aqui do lado de cá, você tem uma quantidade que, se você dividir por ΔX, dá ΔX. E quando ΔX vai para zero, isso vai para zero, então, né? Então, isso daqui dividido por ΔX vai para zero, quando o ΔX vai para zero. Então, com isso, como você verificou esse fato para o resto, você sabe, então, que esse número é a derivada, no caso de você estar procurando um número. Mas se você não estivesse procurando um número, você estivesse procurando a função, então, nesse caso, que é a derivada, é uma função de R em R, que pega ΔX e leva em 2A ΔX. Tá? Então, para esse exemplo simples, a gente, sem fazer muita conta de limite, a gente fez um pouquinho de conta de limite, porque a gente precisa verificar que esse cara aqui, dividido por ΔX, vai para zero, quando o ΔX vai para zero, mas sem fazer muita conta de limite e sem tentar fazer o limite para encontrar a derivada. Quer dizer, a gente, na verdade, a gente já organizou a coisa de um jeito, a gente já sabia mais ou menos como é que era a cara da derivada, né? Fazer assim também pode ser muito útil, né? Principalmente no caso
Agora que a gente quer determinar qual é a transformação, né? E a transformação linear, talvez a gente não vá procurar ela como um limite de alguma coisa, a gente vai procurar ela tentando escrever nossa função desse jeito, com um resto aqui que fique, as pessoas gostam de dizer insignificante, né? Ou, mas que satisfaça essa condição, dividiu por ΔX e mandou para zero, tem que ir o quociente para zero também. O erro tem que ir para zero mais rápido do que essa variação aqui no domínio, certo? Esse é um exemplo simples, que é de R em R. E depois a gente faz um de R2 em R2, sei lá.